Porque eu já tive cliente que quis dizer a cor que eu tinha que passar. Eu tive uma cliente que ela queria passar preto. E ela era loira, pele clara. Eu falei, eu não vou passar. Comecei a trabalhar com castanho médio, depois criei alguma coisa em castanho escuro, e ela queria o castanho escuro intenso, quase preto. Ela falou, não tem preto. Eu falei, eu não vou passar. Ela falou, mas eu assino. Mas eu falei, eu não vou fazer. Você pode assinar, você pode dar atestado, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou fazer. Porque o trabalho não vai ficar bonito, não vai ficar bem feito, e é o meu nome que está estampado na tua testa. E hoje o assunto é um assunto bem legal, onde eu vou dar dicas e vou te ensinar como você captar a cliente que senta na sua cadeira, como você trazer a sua cliente de designer a se tornar uma cliente de micropigmentação. Olá, Paula, tudo bom? Seja bem-vinda. E a gente tem muitas clientes que sentam na nossa cadeira para fazer o designer de sobrancelha, que são clientes indicativos de micropigmentação. E às vezes a gente não sabe como abordar o assunto com essa cliente, e às vezes a cliente acaba saindo, como é que eu posso dizer, frustrada com aquilo que ela imaginou que sairia na sobrancelha dela, por conta do que a gente pode fazer pela limitação do que ela apresenta. A Clay, tudo bom também? As sobrancelhas SA entrou também, sejam bem-vindas, meninas. Voltando ao assunto, né, que eu tava falando em relação à sobrancelha, as clientes que aparecem pra gente, muitas vezes a gente não consegue fazer o trabalho que a gente gostaria de fazer, ou porque não tem pelo, ou porque tem muita assimetria, ou porque a sobrancelha é muito com a cauda caída, e às vezes a gente não consegue deixar aquele trabalho de designer do jeito que a gente gostaria, do jeito que a cliente gostaria, porque não tem não pode usar a micropigmentação, porque a cliente não conhece, a cliente não sabe como funciona. Então, a aula de hoje, o que eu vou trazer para vocês hoje, são dicas de como a gente abordar esse assunto com a cliente, porque a quantidade de clientes, o fluxo de clientes que a gente tem sentando na nossa cadeira para fazer designer é grande, e dessas clientes, muitas a gente pode acabar revertendo e trazê-las para se tornarem clientes também de micropigmentação. Então, hoje eu fiz aqui um roteirinho com várias dicas, coisas que eu utilizo, coisas que eu já vi outros profissionais utilizarem e deu certo, porque eu já coloquei em prática e acabou dando super certo. E eu faço essa conversão de cliente de designer para cliente de micro com facilidade usando essas técnicas. Então, eu vou trazer essas dicas para vocês. A primeira coisa que a gente tem que observar eu queria saber, pega papel e caneta, gente, porque essas dicas são bem valiosas, são bem legais, e é legal vocês irem anotando. E depois, quem não tá ainda, se inscreve no nosso canal do Telegram, que a gente vai disponibilizar a aula lá. E quem já está, só aguardar, daqui 24 horas tá lá, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que observar é a forma que o nosso cliente chega. Ele é um cliente que já é seu cliente, ele é um cliente que está chegando para você a primeira vez, ele é um cliente indicativo de casa, ou seja, o estabelecimento que você trabalha, ele que te passou o cliente, foi indicação. Ele que te passou a cliente, se a cliente veio por indicação de alguma outra cliente sua. Então, tudo isso é importante a gente saber em relação ao nosso cliente. E a gente observar a chegada do nosso cliente, como esse cliente chega. A recepcionista leva até tua sala, você vai buscá-lo na parte onde ele estiver, né, na recepção. Como que esse cliente chega até você?
Por que que eu tô falando isso, gente? Porque a forma da gente abordar o cliente, ele vai nos dizer, tá? Então, por exemplo, se você chega para buscar o cliente na recepção, ele tá lá sentado, de braço cruzado, todo quietinho, acanhado, olhando para um lado, olhando para o outro, e você chegar, oi, tudo bem, abraçar, beijar e não sei o que, você pode estar invadindo o espaço dessa cliente. Como também a cliente pode, de repente, estar lá toda acanhada e a hora que ela te olhar, ela abrir aquele sorriso e você chega todo sério. Já não rolou feeling. Então, você tem que, nessas situações, observar. Apareceu para mim uma mensagem aqui, vídeo pausado, mas acho que não pausou tanto assim. Então, a gente tem que observar a forma desse cliente para saber a forma que a gente vai abordar. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos, trabalho há muitos anos e eu sempre tomei conta das minhas clientes e das clientes dos outros. Eu falo que eu sou intrometida mesmo. Porque assim, às vezes eu percebia que o cliente chegava na recepção e ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ele falava com a recepcionista, se ele sentava, a forma que ele abordava, e de repente ele olhava e eu tava olhando e eu dava aquele sorriso, o cliente dava um sorriso e se acalmava, porque tipo, alguém me viu. Tinha cliente que não, nem aí, tipo, torria pra parede, mas a maioria acabava se sentindo, tipo, acolhido, recepcionado. E a gente tem essa obrigação, por isso que eu costumo falar assim, né? Profissional que tem sala própria, que atende em sala, que não consegue sair para circular no salão. Bom, se não consegue sair por dois motivos, ou porque tá preso lá dentro, porque tá trabalhando, né? Que não é preso, tá produzindo, ou porque não quer ficar isolado. Quando você fica isolado, você tem menos contato com pessoas e você tem menos chances de ter cliente. Então, o profissional trancado dentro de sala sem fazer nada é perda de tempo. O profissional que não está atendendo e que tem sala própria, ele tem que estar circulando pelo local de trabalho. Ah, mas o meu é um estúdio, só tem uma recepção e uma sala. Então, o profissional fica na recepção. Por quê? Primeiro, porque a hora que o cliente chegar, você já vai estar ali para recepcioná-lo. Você vai receber o seu cliente. Você vai dar aquele sorriso para o seu cliente. Se o cliente não te conhece, ele vai até a recepcionista e vai perguntar: quem é a fulana de tal? Você já vai estar do lado, você já levanta, você já se apresenta. Se a cliente já te conhece, você já levanta e você já vai receber. Se é cliente sua, você já sabe como abordar essa cliente. Se você vai abordar chegando toda alegre ou se você vai ser mais contida. Então, essa forma da chegada do cliente e da percepção do profissional diante dessa cliente na forma de abordar vai interferir muito no resultado também. Por quê? Porque precisa criar uma química entre o profissional e a cliente. A cliente, ela tem que, se ela tá chegando a primeira vez até você, ela tem que gostar de você e ela tem que sentir o quê? Segurança naquilo que você faz. Então, por isso é importante você sempre ser cordial, você sempre estar perto, estar próximo, ser atencioso, independente se o cliente é com você ou é com outras pessoas, tá? Então, essa seria uma introdução em relação ao que a gente vai falar hoje, porque eu acho que tem tudo a ver a gente conseguir olhar esse cliente como um todo e saber a forma de abordar, vai fazer com que a gente crie uma química com o cliente. O cliente foi para a sala. A cliente, você vai acomodá-la na sua cadeira ou na sua maca e vai começar o procedimento do atendimento. Então, como que a gente começa esse procedimento? Eu vou chegar lá e já vou começar limpando? Eu vou chegar lá e já vou fazer a marcação? Como que eu vou começar esse atendimento? Eu preciso criar esse elo com a minha cliente. Ah, ela já é minha cliente há 10 anos. Mesmo assim, ela faz micropigmentação? Não. Então, você quer fazer o quê? Você quer trazer essa cliente para micropigmentação. Então, você vai começar com uma avaliação. Olha, fulana, posso fazer uma avaliação na sua sobrancelha? Eu tô fazendo micropigmentação agora e eu tô
avaliando as minhas clientes para ver se elas têm a necessidade da micropigmentação, se não tem. Posso fazer uma avaliação rapidinha com você? Você vai pedir para abrir ela sentada, né? Lembra que a avaliação a gente faz da cliente sentada. Você vai pedir para ela abrir e fechar o olho, para ela olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, piscar. Ó, eu não consigo piscar um olho de cada vez, mas você pede para ela piscar, você pede para ela sorrir e você vai observando a movimentação da sobrancelha. Feito isso, você vai agradecê-la. Você pode até fazer algumas anotações, se você vê a simetria, se você vê que o ponto alto não tá no lugar certo, ou se você vai fazer uma coisa, coisa rápida, gente, é coisa sucinta, rapidinho mesmo, 1 minutinho, 2 minutinhos. Aí você vai perguntar para a cliente qual a expectativa dela em relação à sobrancelha, como que ela gostaria da sobrancelha. Tem cliente que já vai chegar e vai falar assim, olha, eu quero mais grossa, eu quero mais fina, eu quero mais levantada, eu quero ela reta, com a pontinha caída, eu quero... Cada uma vai dar um jeito de falar o que ela quer. E aquela cliente que não fala, né? Porque tem muita cliente que chega lá e fala assim, quero só dar uma limpadinha. Mas o que é a limpadinha dela? Então, você tem que extrair isso da cliente. Olha, beleza, eu vou dar uma limpadinha, mas como que você gosta da sua sobrancelha? Você quer ela mais grossa? Você quer ela mais fina? Você quer ela mais arqueadinha ou você quer ela mais angulosa? Você quer ela mais retinha? Se a cliente não te falar o que ela quer, você tem que tirar da cliente aquilo que ela gostaria. Por que que eu tô falando isso? Que você tem que saber exatamente o que a cliente gostaria. Porque vai ficar mais fácil de você direcionar um desenho para mostrar para ela como ficaria a sobrancelha dela se ela fizesse uma micropigmentação. Vão ter clientes que vão chegar para você já com foto, ó, eu quero a minha sobrancelha assim. E aí você olha para a sobrancelha da cliente, você não sabe se ri ou se chora. Porque a sobrancelha que a cliente quer não é permitido fazer na sobrancelha dela com um designer simples. Quando isso acontece, você já de cara fala, ó, beleza, eu consigo fazer, mas na micropigmentação. No designer, tua sobrancelha não tem como fazer isso. Ou então você fala assim, senta aqui que eu vou olhar o que eu posso fazer. Aí dentro daquilo, ó, o pulinho do gato, num caso desse, numa cliente que chega com uma fotinho, você olha que não tem, não dá pra fazer. Você vai falar assim, ó, senta aqui que eu vou tentar ver o que eu consigo fazer pra deixar. Aí você faz o desenho que ela quer. Pega um espelhinho e dá na mão dela. A hora que ela olhar, ela vai ver o desenho da sobrancelha dela e vai ver o desenho que você fez. E aí, ela vai perceber que o que ela quer não tem condições. Aí você vai falar para ela dessa forma, ou você vai trabalhar na micropigmentação e deixar a sobrancelha dela daquele jeito que ela quer, ou você vai fazer um designer com o que você pode fazer, que é o que ela apresenta, tá? Então, são essas duas situações que podem acontecer, são caminhos mais rápidos. Mas o caminho para aquela cliente que nunca cogitou a possibilidade de uma micropigmentação e você está querendo trazê-la para micropigmentação, porque você viu que aquilo ali vai dar um resultado, vai melhorar a autoestima, você teve esse feeling de perceber a cliente e ver o que ficaria legal para ela. Eu, por exemplo, eu tenho clientes que eu jamais indicaria micropigmentação, porque eu sei que são clientes que não vão dar manutenção, que não faz sobrancelha todo mês e que as mudanças seriam muito acentuadas. Então, eu nem indico, nem falo nada, apesar de que toda vez elas sentam e pedem desenhos impossíveis, tá? Uma delas, inclusive, já falou, eu devia fazer uma micro, mas eu não vou dar manutenção. Então, ela mesma sabe. Eu falei, se não vai dar manutenção, é melhor não fazer. Eu sou muito assim, gente, eu não sou uma pessoa que eu viso só o dinheiro, porque a sobrancelha da cliente vai ficar um período ali. E é como se ali tivesse registrado o meu nome. O meu nome vai estar registrado literalmente na testa da cliente. Então, dessa forma, se a cliente não vai cuidar, se a cliente não vai manter, se a cliente não vai ter um trabalho legal, eu não quero meu nome estampado ali.
tá? Então, assim, feito essa pergunta, você vai analisar a sobrancelha da sua cliente. Então, é o terceiro passo, você vai analisar e ver a possibilidade do que ela quer, se dá ou não para fazer. E vai explicar para ela, dá para fazer? Beleza, olha, eu consigo fazer isso, eu só posso ir até aqui por ser um designer de sobrancelha. A partir daqui, a gente tem que partir para uma micropigmentação. Você já ouviu falar do que é uma micropigmentação? Você sabe o que se caracteriza como uma micropigmentação? Porque assim, quando a gente fala para muitas clientes a palavra micropigmentação, o que vem na cabeça delas, o que vem na mente delas? Aqueles trabalhos tenebrosos, aquelas fitas isolantes que parece que colocaram na testa da cliente, ninguém vê, não vem na cabeça aqueles trabalhos bonitos, aqueles trabalhos, todo mundo já pensa assim, ai não, micropigmentação, depois eu vou ficar com a minha sobrancelha azul, depois eu vou ficar com a minha sobrancelha verde. As pessoas acabam que não visualizam a beleza da sobrancelha. Por quê? O que aparece hoje mais na mídia, apesar que agora tá invertendo um pouco, porque tem muitos profissionais bons no mercado e fazendo um trabalho de divulgação de trabalho próprio, de mídia e trabalhos bons, então as pessoas estão conhecendo qualidade de trabalho. Mas antigamente, o que a gente via? Só as catástrofes. As pessoas mostravam aqueles absurdos, ninguém mostrava o trabalho bem feito, o trabalho bonito. Então, a referência que a cliente tem quando fala de micropigmentação é daquela micropigmentação que já vem há muito tempo, bem desgastada, que não tinha a naturalidade e a leveza que tem hoje, os produtos não eram de qualidade como são hoje, os profissionais estavam também em fases de aprendizado, porque um dia alguém começou a ensinar, e esses profissionais foram se especializando e se tornando conhecidos no mercado, renomados no mercado, e é assim que as coisas acontecem. Só que até chegar num estágio que está hoje de qualidade, houve muita coisa ali, muito aprendizado, muito erro, muito acerto, e as pessoas têm o hábito de ver só o lado negativo das coisas, né? Então, dessa forma, a gente vai chegar na nossa cliente e vai explicar para ela o que é a micropigmentação. Mas antes da gente fechar nesse assunto de explicar para a cliente o que é a micropigmentação, a gente vai sentar com a cliente na cadeira e vai iniciar o procedimento. Aí aquele passo a passo que a gente já sabe, limpa, faz o desenho, só que o desenho que você vai fazer nessa situação vai ser um desenho de micropigmentação. Você vai fazer um designer para micropigmentação, como se você fosse micropigmentar. Já falei para vocês a diferença do designer de micropigmentação para o designer simples, né? A gente já fez uma live falando sobre isso. O designer para micropigmentação, eu vou poder fazer o quê? Pequenas correções, então eu vou poder acrescentar, eu vou poder subtrair, eu vou poder cobrir falhas, e assim você vai fazer o designer da tua cliente, como se você fosse fazer uma micropigmentação. Feito isso, você vai pegar um espelhinho e vai mostrar para sua cliente. Olha, o desenho da sua sobrancelha que você gostaria é esse aqui. Só que você tá vendo, ó, aqui no ponto alto falta pelinho, aqui nesse arco ele também falta pelinho, aqui ela é curtinha. Eu tô falando coisas que podem aparecer numa sobrancelha. Sobrancelha não tem cauda, sobrancelha tá sem o corpo aqui porque afinaram demais. O ponto alto é caído, né? Ela tem uma sobrancelha caída e ela quer uma sobrancelha mais angulosa, você não consegue, porque se você for elevar demais, você vai ficar com desproporcional ponto inicial, ponto final. Então, você vai mostrar para ela como ficaria a sobrancelha dela. Aí, você mostra todas as falhas. Mostrou todas as falhas, explicou para ela. Aí, você vai falar para a cliente assim, olha, eu até tenho como corrigir isso, né, com a micropigmentação. Caso você não queira um dia fazer uma micropigmentação, a gente consegue amenizar essas falhas com o designer, mas não vai ficar 100% e não vai ficar desse jeito.
Aí a cliente já vai brilhar os olhos, porque ela já viu o quê? A sobrancelha como ficaria. Aí você vai pegar o lápis dermatográfico, por exemplo, quem trabalha com microblend pode simular fiozinhos bem fininhos no sentido do pelo da cliente para mostrar a cobertura dessas falhas e falar para a cliente que caso ela fizesse uma micropigmentação, ficaria muito semelhante a esse trabalho que você fez de desenho na sobrancelha dela. Então, ela já vai se acalmando em relação a isso. Ah, mas eu não trabalho com fios, eu só trabalho com sombras. Então, você vai simular uma shading ou um sombreado com o lápis dermatográfico, bem suavezinho, para a cliente ver que cobriu as falhinhas, que ficou bonito, que ficou próximo ao tom do pelo. Como se você fosse fazer um procedimento de micropigmentação para a cliente olhar ali e ver, só que você está desenhando. A cliente olhando aquilo ali, vendo o desenho, nada carregado, tá, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. Logo que eu comecei, me ensinaram que a gente tinha que fazer esse desenho e depois pegava a sombra e passava a sombra para a cliente ver o desenho. Eu trabalhava com a microblend, que era o fio a fio, só que eu fazia marcação de sombra. Olha, isso no primeiro ano, porque tinham me ensinado que eu tinha que pegar uma sombra, uma marronzinha, uma cinzinha clarinho, e eu tinha que fazer. E aí eu fazia o desenho para a cliente ver de uma esfumada. Só que a técnica que eu usava para trabalhar era uma fio a fio. Então, assim, o que a minha cliente olhava? Ela se assustava. Quando ela olhava aquele sombreado e eu falava para ela que a sobrancelha dela ia ser fio a fio e eu mostrava para ela aquele sombreado, olha a bagunça que eu fazia na cabeça da minha cliente. Por que é importante a gente saber a técnica que a gente vai usar, a técnica que se adequa melhor à cliente, para poder orientar até na hora do desenho, mostrar para elas o que vai fazer. Aí depois eu comecei a fazer os fiozinhos, né? Eu conheci o lápis dermatográfico, e aí eu aprendi a apontar e fazer os trabalhinhos mais delicados. E aí eu consegui trazer os fios. Quando eu consegui trazer os fios para o desenho da minha cliente, e eu falava que eu ia fazer fio e ela olhava aquele desenho que eu tinha feito com fios, eu comecei a converter muito mais cliente do que eu fazia antes. Por quê? Porque eu oferecia um serviço e mostrava outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você vai vender uma shading, uma ombre, você tem que simular uma shading ou uma ombre. Se você vai vender fios, você tem que simular fios, tá? Então, isso é outra dica importante. E a cliente vai olhar e vai ver. Feito isso, você vai refazer a marcação para o designer normal. O designer, ela não vai fazer hoje micropigmentação com você. Ela veio para fazer o designer e você tá tendo uma conversa com ela, mostrando como a sobrancelha dela poderia ficar, de acordo com o que ela gostaria, e o que ela tem é o que dá para fazer. Tipo, literalmente, gente, o que tem para hoje é isso, tá? Eu não tenho como criar em cima de uma sobrancelha que não tem pelo. Isso se a cliente tem bastante pelo, se ela tem, beleza, a gente cria muita coisa. Mas se a cliente não tem pelo, eu não posso fazer milagre. E a maioria que procura micropigmentação são clientes que têm falhas, são clientes que têm ausência de pelo, ou que tem sobrancelha caída, e aí a gente entra em outros assuntos do tipo, uma sobrancelha com cliente com cauda caída, com a sobrancelha caída, a gente vai criar um ponto alto, até onde eu posso ir? Isso é assunto para uma próxima live. Mas a gente também tem que ter esse discernimento, a gente tem que ter essa noção de até onde a gente pode ir. Por quê? Porque senão a gente vai dar trabalho para essa cliente. Futuramente ela vai ser uma cliente que vai despigmentar e que não vai querer fazer nunca mais micropigmentação.
Porque uma das coisas que a gente vê é muito profissional mudando a estrutura natural do desenho da sobrancelha, e aí é aquela cliente que não dá manutenção, é aquela cliente que não faz a sobrancelha a cada 15 dias e que dali 20 dias ela tá com uma cauda descendo aqui e uma cauda subindo, indo pro alto. Ou então é aquela cliente que ela tem aqui bem escuro porque ela tem pelo e tem pelo e tem a micro, e aí a cauda fica mais clara, ó, tipo a minha, tá vendo? Tô mostrando pra vocês, ó. Eu preencho com um lapisinho, não posso fazer o retoque esse ano, eu já falei pra vocês, eu tô gravidinha, então pelo menos eu só vou poder dar retoque, eu dou retoque uma vez por ano, toda vez eu dou retoque mais ou menos em fevereiro. É o mês que eu tiro para fazer a minha sobrancelha. Como eu tô gestante, eu não fiz. E depois eu vou estar amamentando, também não vou fazer. Então, eu vou ficar um bom tempo com ela bem mais clara na ponta. Mas a minha sobrancelha, ela é só até aqui, tá? Então, eu não tenho. E não nasce, gente. É cotó mesmo. Ela é deformada, mexi muito quando jovem. E sem conhecimento nenhum, porque eu treinava na minha sobrancelha. E depois da micropigmentação, eu fiz o lifting de sobrancelha, né? Que hoje a gente nem usa mais, a gente só levanta a sobrancelha, deixa mais natural, porque hoje a gente tem muito mais interferência estética. Hoje eu posso fazer um botox, poderia ter feito um monte de coisa sem perder minha sobrancelha. Então, hoje a gente tenta preservar ao máximo o pelo da cliente. Então, você vai fazer essa marcação, você vai refazer a marcação para você trabalhar com o que a cliente tem de pelo, tá? Então, vamos lá. Você fez você fez a avaliação da cliente, você perguntou para a cliente o que ela queria, qual a ideia dela em relação à sobrancelha, você viu se tinha essa possibilidade de fazer aquilo que ela queria, e conversou com ela explicando se tinha ou não a possibilidade de fazer o que ela quer. Então, ó, já foram 3 dicas. Depois, você vai fazer a marcação. Só que a marcação que você vai fazer primeiro é a marcação do designer de micropigmentação, mostrando para a cliente as falhas, mostrando para a cliente o que precisa ser corrigido, tá? E depois vai fazer a simulação desses fios ou do sombreado, de acordo com a técnica que você trabalha ou que você pretende trabalhar, tá? Então, feito isso, eu vou para o próximo passo. Mostrei para a cliente já ficou balançada, eu vou refazer essa marcação, porque a cliente está ali na minha cadeira para quê? Para fazer um designer de sobrancelha, um designer simples de sobrancelha. Então, eu vou colocar a minha cliente, a sobrancelha da minha cliente, dentro do que ela me apresenta. Eu vou fazer o designer de sobrancelha, eu vou com o que ela tem de pelo e vou mostrar para ela o trabalho, tá? E aí, a própria cliente vai notar a diferença de um designer de micropigmentação para um designer simples de sobrancelha. Então, o que a gente tá meio que fazendo? A gente tá dando doce e tá tirando o doce. Porque você mostrou como ficaria o trabalho e você refez o trabalho com aquilo que ela apresenta. Então, a gente vai fazer esse designer, marcou, fez o designer e falou para ela, olha, isso é o que eu consigo fazer hoje com o que você tem de pelo. Gostou? Posso fazer a limpeza? Aí você vai fazer a limpeza, vai deixar tudo bonitinho. Terminou isso, você mostrou para a cliente, e aí o que você pode fazer? Pegar o lápis dermatográfico e simular os pelinhos para dar aquela engrossadinha, para deixar mais do agrado da cliente, tá? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, que eu acho muito viável, é você oferecer para a cliente, nessa hora, como cortesia, a rena ou a coloração. Por que eu tô falando isso? Porque com a rena e com a coloração, você consegue fazer pequenos ajustes, tá? Em relação a designer, subir um pouquinho, descer um pouquinho, detalhes mínimos,
mas que já vai trazer uma diferença grande. E o que você vai fazer? Você vai gerar uma adaptação para essa cliente, você vai começar um processo de adaptação. O que eu quero dizer com isso? Muitas clientes não gostam de fazer rena, não fazem rena, ou às vezes, tipo assim, é mais barato fazer o designer simples do que fazer a rena, e aí ela passa lápis em casa. Então, quando você oferecer a rena, você fala assim, você aceita uma cortesia? Posso te dar um trabalho de rena? Se a cliente aceitar, porque tem cliente que não aceita, tá, gente? Eu tenho muita cliente que fala assim, eu não gosto de rena, eu não gosto de tintura, eu gosto do lápis. Aí eu passo só o lápis. Mas eu tenho cliente que quando eu ofereço, eu posso te dar um presente, eu posso te dar uma cortesia, eu posso... Elas já ficam assim, posso fazer uma rena? A tua sobrancelha ficou tão bonita, a rena ia realçar o trabalho. Eu falo, por que eu tô dando aquilo de cortesia? E aí eu vou estar o quê? Valorizando muito mais o meu trabalho. A cliente vai estar conhecendo um serviço que ela nunca experimentou, ou experimentou e usou poucas vezes. Então, assim, da próxima vez a chance dela chegar e pedir novamente o serviço e pagar pelo serviço. Então, eu tô vendendo designer e tô vendendo a aplicação da rena num próximo serviço, quando eu ofereço como cortesia. E eu tô gerando o quê? Uma adaptação da cliente com um processo que não faz parte da pele dela. Então, ela vai se olhar no espelho, ela vai ver aquela sobrancelha mais escura, ela vai ver a sobrancelha clarear com o passar do tempo, dos dias na rena, exatamente como acontece com a micropigmentação. A durabilidade da rena, a gente já falou que na pele ela dura em torno de 3 dias, mas que no pelo ela permanece mais. Hoje a gente tem algumas renas no mercado que duram um pouco mais. Então, vamos falar dentro de uma possibilidade que é real, tá? Uma rena durar 7 dias, é a primeira semana do pós-micropigmentação, que acontece muito isso, né? A cliente sai de lá, tá com uma cor, aí a sobrancelha fica escura, depois a sobrancelha descasca e ela fica clara. Então, acontece mais ou menos esse processo. Então, de uma certa forma, a gente tá criando um movimento para nossa cliente já entender como é que vai funcionar na micropigmentação, tá? E isso a gente tá o quê? Falando de uma cortesia que a gente deu para cliente. Aí essa cliente volta dali 15, 20 dias e fala para você, olha, eu quero fazer de novo e quero dessa vez com rena, eu quero com rena porque eu gostei da rena. O que você vai fazer? Você já vai vender o serviço da rena. E você já tá gerando o quê? Vai chegar num ponto que essa cliente vai pedir tantas vezes que você pode chegar para ela e falar assim, fulana, você tá fazendo rena a cada 15 dias, você tá fazendo... por que você não investe numa micro que vai ser melhor para você? Então, você consegue trazer o assunto para essa cliente. Isso você fazendo um trabalho gradual para uma cliente que não quer micropigmentação. Na maioria das vezes, quando você segue esses passos do que eu tô fazendo, isso eu tô falando, gente, numa coisa que não é mais do que 30 minutos, tá? Num procedimento. Aqui a gente tá falando bastante coisa, mas no processo de trabalho não é nada muito demorado. Até porque se a cliente quiser fazer a micropigmentação, você vai sentar com ela e vai fazer o quê? Uma anamnese, tá? Então, depois que a cliente fez isso e que você ofereceu a rena, o tempo que ficar na pausa da rena, você vai fazer o quê? Conversar com a cliente. A rena vai ficar em torno de 10 a 15 minutos, de 10 a 20 minutos, dependendo da tonalidade da pele e da tonalidade da rena que você quer. Então, você tem ali 20, 30 minutos que você pode conversar com a sua cliente. E nessa hora, você vai conversar com ela, perguntar o que ela acha da micropigmentação, se ela já pensou nessa possibilidade, que ela viu que faz uma diferença bem grande. No caso dela, fala assim, olha, você pode até falar assim, me desculpa se eu falei muito de micropigmentação, mas eu percebi que o seu olhar mudou, a sua personalidade não, mas a sua face tá transmitindo uma outra coisa. Então, eu achei legal e interessante falar, mas é um assunto só para você pensar, não sei. É trazer o assunto da micropigmentação. Isso se a cliente não tocar no assunto. Se a cliente falar assim, mas dá uma diferença, né? As minhas acabam fazendo isso quando eu faço isso, tá?
Por isso que eu tô falando para vocês. São poucas as que dão negativa em relação quando eu faço o desenho de micro antes e depois eu faço o designer. Ai, mas da outra ficou tão bonita, né? Ai, vou pensar de fazer, de não sei o que. Eu falo assim, ó, posso te mostrar algumas fotos dos meus trabalhos? E aí eu começo a apresentar fotos de trabalho. Eu mostro antes e depois. Eu mostro sobrancelhas que são parecidas com o caso dela. Então, se ela tem a cauda caída, eu vou mostrar alguma sobrancelha que eu fiz de cauda caída. Se ela tem a sobrancelha com muitas falhas, eu vou mostrar a sobrancelha com falhas. Se ela quase não tem pelo, eu vou mostrar sobrancelhas que quase não tem pelo. Então, a gente vai mostrando imagens de trabalhos nossos, de forma que a cliente vá vendo e vá amadurecendo aquela ideia na cabeça. E aí, entra a gente também perguntar algumas coisas. Porque às vezes as clientes, elas não fazem o procedimento porque elas estão cheias de dúvidas, e dúvidas que foram implantadas na cabeça dela. Porque alguém fez, porque alguém falou, porque alguém viu. E aí é a hora da gente sentar e falar assim, qual o teu medo? Por que você nunca pensou em fazer isso? Né? E aí ela vai te falar. Qual é a dúvida dela, qual é o medo, o que acontece, e diante disso você vai direcionando a conversa enquanto a Rena tá na pausa. Por exemplo, eu separei aqui algumas das dúvidas mais frequentes das nossas clientes. E uma das dúvidas mais frequentes das nossas clientes é assim, vai ficar natural? Elas perguntam, eu não gosto daquela coisa, elas já chegam falando que elas não gostam, aquela coisa artificial, aquela coisa assim, eu tenho muito medo, eu quero uma coisa natural. Então, você já sabe que tipo de técnica você vai fazer, você já sabe o que você tem que orientar para essa cliente, você já sabe que você vai falar para ela, olha, a técnica que fica mais natural, ela dura menos, ela é assim, ela é assada, e aí você vai explicar para ela. Aí, a outra dúvida, ai, mas que cor que vai usar? Elas têm medo, por quê? Porque elas veem aquelas senhorinhas com as sobrancelhas azuis, com as sobrancelhas verdes, ou vê aquelas pessoas que já fizeram sobrancelha mais de uma vez, que tá em processo de degradação, vai ficando violácea, vai ficando avermelhada, então ela tem medo que aconteça a mesma coisa com a dela, e a gente tem que ser sincera que isso pode acontecer, né? Mas eu também falo que as que ficavam aquelas coisas abominantes, hoje não ficam mais, que tem uma degradação, que puxa para um rosinha, que puxa para um cinza. Eu até mostro algumas coisas na internet de provavelmente como pode ficar. Por quê? Porque quando você mostra para cliente como pode ficar, o que pode acontecer, ela já vê que não é aquilo que ela imaginava. Que ela imaginava aquela sobrancelha quadrada, aquela sobrancelha saturada, aquela sobrancelha azulada, esverdeada de 1800 e Guaraná, com rolha. Então, a cliente vendo que vai ser um cinza clarinho ou um rosa clarinho, que isso é o processo correto de degradação do pigmento, ela já vai falar, pô, aí dá até para eu aguentar um pouquinho. Então, quando ela pergunta em relação à cor, a gente tem que ser bem categórica. A cor da tua sobrancelha vai ser da cor do seu pelo. Não adianta você ter um pelo preto e falar, eu quero uma sobrancelha clarinha. Gente, não rola. Ou você ter uma sobrancelha clarinha e você pedir uma sobrancelha preta para uma pele branquinha e uma cabelo loiro. Não rola. Então, a gente tem que falar, olha, a análise da cor vai ser feita de acordo com a cor do seu pelo. Ah, mas eu queria um pouquinho mais escura. A gente pode até deixar um pouquinho mais escura, mas primeiro a gente tem que chegar na cor do seu pelo e aí você verificar se você vai gostar da cor do seu pelo. No retoque, se for o caso, a gente mexe e cria alguns fios mais escuros. Por que eu tô falando isso? Porque todo pigmento, ele tem o quê? Uma degradação depois da cicatrização. Então, se eu coloco uma cor muito clarinha ou uma cor muito escura, a clarinha tende a não pegar e a escura tende a sair, mas ainda não fica no tom do pelo da cliente. Então, a gente tem que saber olhar e analisar o tipo de cor que vai usar e ser clara com a cliente.
Porque eu já tive cliente que quis dizer a cor que eu tinha que passar. Eu tive uma cliente que ela queria passar o preto. E ela era loira, pele clara. Eu falei, eu não vou passar. Comecei a trabalhar com castanho médio, depois criei alguma coisa em castanho escuro, e ela queria o castanho escuro intenso, quase preto. Ela falou, não tem preto. Eu falei, eu não vou passar. Ela falou, mas eu assino. Mas eu falei, eu não vou fazer. Você pode assinar, você pode dar atestado, você pode fazer o que você quiser. Eu não vou fazer. Porque o trabalho não vai ficar bonito, não vai ficar bem feito, e é o meu nome que tá estampado na tua testa. Literalmente. Né? Eu falei, você já veio para uma correção, eu consegui corrigir o teu procedimento, consegui arrumar, a gente ficou com uma sobrancelha linda, agora você quer ela mais escura? Não vai, e já tava escura, gente, já tava escura. Bom, resumindo, eu não fiz o trabalho, ela dei o retoque e ela não voltou mais, não sei que fim levou, porque eu acabei perdendo contato. E eu não sei se ela foi em algum outro lugar, se ela fez com alguma outra pessoa, se conseguiu a cor que ela queria. Eu não fiz. Outra pergunta, outra dúvida que elas têm muito é assim, se vai doer, tá? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Muitas vezes é, tipo assim, pré-requisito para não realizar o procedimento. Nesse caso, assim, a minha amiga fez e doeu, a fulana fez e doeu, então eu não vou fazer porque vai doer. Não, cada um tem um limiar de sensibilidade, cada profissional tem uma forma de trabalhar com anestésicos. Eu conheço profissionais que não trabalham com anestésicos e conheço profissionais que trabalham com anestésicos. A forma de trabalhar com anestésico também pode variar. Tem profissionais que trabalham com anestésico para pele fechada e não trabalham com anestésico para pele aberta. Tem profissionais que trabalham só com anestésico para pele aberta, então eles abrem a pele primeiro e depois. Eu sou uma profissional que eu trabalho com os dois, eu trabalho com o anestésico para pele fechada e trabalho com anestésico para pele aberta, porque eu não quero que a minha cliente sinta dor. Um certo desconforto até aí pode ser normal e suportável, mas nada que seja desgastante, estressante, que a cliente fique incomodada. Então, dessa forma, eu consigo controlar um pouco mais a dor da minha cliente sem expor a minha cliente a dosagens altas de anestésico, porque a gente sabe que tem vários pormenores no uso do anestésico, tá certo? Dessa forma, o que eu acabo fazendo? Eu aplico o anestésico para pele fechada, deixo ele agir, faço a abertura da pele. Se a cliente estiver de boa, eu já cheguei a fazer o procedimento todo sem colocar o anestésico de pele aberta. Aí é que entra o limiar de sensibilidade. Quando a cliente ela chega para você e ela já tem aquele medo, porque já falaram para ela que dói demais, que isso e que aquilo, e você começa o procedimento e ela vê que não dói, ela relaxa e confia. E às vezes você consegue fazer todo o procedimento ali sem ela ter uma dor. E isso é muito legal, porque a cliente, ela vai acreditar naquilo que você falou. E aí ela chega para a amiga dela e fala, pô, não doeu nada, você falou que doía tanto. Ela falou, a minha doeu. Eu vou falar para vocês, gente, a minha sobrancelha quando eu fiz, a gente usou só o anestésico tópico, que era a lidocaína, e na lidocaína, eu senti tudo, eu senti muita dor, e eu fiz, é suportável. O pessoal que vai fazer tatuagem faz aqueles desenhos enormes, e é suportável. É que eu não gosto de sentir dor e eu não gosto que as minhas clientes sintam, mas é suportável. E o micropigmentador, ele tem que ter muito cuidado com o uso do anestésico, porque a nossa profissão não nos habilita a utilizar medicação, tá? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, conhecer todo o processo de analgesia, o que o anestésico faz, e tá sempre ciente, inclusive perguntar na anamnese da nossa cliente se ela tem alergia a algum produto em relação a anestésico. Eu já tive uma cliente que ela tinha alergia a xilocaína, lidocaína, prilocaína, praticamente todos os anestésicos. Ela fez a micropigmentação? Fez. A sangue frio. Ela falou, pode fazer, eu tenho 5 tatuagens. Eu não vou fazer?
Vou fazer. Demorou mais? Demorou, porque ela pedia para parar, o olho lacrimejava, ela fechava o olho, ela franzia a testa. Então, assim, acaba demorando um pouco mais. Aqui é uma região muito sensível e muito dolorida. Diferente de você fazer uma tatuagem, mas ela foi lá firme e forte e aguentou e adorou o resultado. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente se fala em dor. A dor que eu sinto é diferente da dor que você sente. Cada um tem um limiar de sensibilidade. Tem pessoas que faz um furo no dedo, o dedo fica latejando. Tem pessoa que faz um furo no dedo e nem percebe que furou o dedo, né? Então, são situações assim que a gente tem que levar em observação. Outra coisa que elas têm dúvida é em relação ao tempo de durabilidade. Quanto tempo dura? Isso vai depender da pele, vai depender da técnica, vai depender da região que a pessoa mora, vai depender da mão do profissional, do peso do profissional. Então, tudo isso você tem que explicar para o cliente. Eu, por exemplo, moro numa cidade de praia e a cliente que chega e quer o fio a fio, eu explico, olha, dá para fazer, só que vai durar menos. A durabilidade é de X a Y, como a gente mora numa região de praia, vai durar menos. A tua pele é uma pele oleosa, vai durar menos ainda. Então, eu vou mostrando. Ou então, olha, a tua pele é seca, a gente mora num lugar de praia, mas a tua pele é uma pele legal, a gente pode tentar essa possibilidade. Então, tudo isso a gente tem que explicar para o cliente e conversar. Porque quando a gente vai tirando essas dúvidas do cliente, ele vai passando a ter mais confiança em você como profissional. Outra coisa que eles também perguntam, eu vou falar duas em uma. É qual a manutenção? Isso a gente tem que deixar bem claro para o cliente, que nosso procedimento de micropigmentação não é definitivo, ele tem tempo de durabilidade e que há necessidade de dar manutenção. Assim como a gente tinge o cabelo, não tem que retocar a raiz todo mês. Quem faz mecha não tem que retocar a mecha a cada 3 meses, 4 meses. Então, tudo tem uma manutenção. E a sobrancelha também, tá? Essa manutenção, normalmente, ela é uma manutenção anual ou uma manutenção a cada 1 ano e meio. Vai depender da degradação desse pigmento na pele. E a gente também tem que explicar para essa cliente que a gente vai poder dar essa manutenção por X tempo. E que vai chegar um determinado momento que ela vai ter que entrar com um processo de despigmentação. Porque a gente começa a colocar pigmento, vai chegar uma hora que esse pigmento vai saturar e a gente não vai conseguir fazer as correções necessárias. Então, nessa hora, é a hora do profissional saber a hora que ele não tem que dar manutenção e ele tem que encaminhar para uma despigmentação, ou ele tem que fazer uma despigmentação, se ele for apto para isso, para poder continuar dando as manutenções. Então, isso a gente tem que explicar para a cliente. Por quê? Porque a cliente tem que saber que isso vai fazer parte da rotina dela e parte das despesas que ela tem que incluir na vida dela anual, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é em relação à retirada de pelo. A cliente acha que porque fez a micropigmentação não tem mais que tirar pelo e que não vai nascer mais pelo. Imagina, se ela não tirar o pelo, se ela não for fazer o designer, a sobrancelha dela vai ficar cabulosa. Vai ficar com o desenho da micropigmentação e aquele monte de pelo em volta. E essa cliente não tem pelo? Vai ter que fazer do mesmo jeito, porque às vezes fica aquela penugem, faz aquela sombra, com menos frequência, mas o ideal é fazer também, tá? E quanto tempo leva o tempo de duração do procedimento? Por que elas perguntam? Porque tem cliente que acha que vai demorar 30 minutos, tem cliente que acha que vai ficar 15 minutos. E aí, quando você fala para ela, olha, separa na agenda 3 horas, 2 horas pra gente fazer o seu trabalho. Ai, tudo isso eu não consigo. Não consegue se programar no dia. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente já fala, olha, o dia que você vier fazer, pega um dia que você não tenha compromisso nenhum, que você possa ter pelo menos 3 horas. Por que eu falo 3 horas, gente? Porque no começo é o tempo que mais ou menos a gente demora para fazer, entre fazer um designer, a cliente olhar, a cliente opinar no designer, né? Que é legal ela olhar e participar da construção da arquitetura da sobrancelha. E você realizar o procedimento, tempo de anestesia, as pausas que a gente dá, porque às vezes gera um incômodozinho. Isso no começo, que a gente também não tem tanta habilidade, acaba demorando umas 3 horas. Depois esse tempo vai encurtando. Hoje eu faço uma sobrancelha em 1 hora, 1 hora e meia.
É muito rápido. Mas no começo eu demorava 3 horas, e é o que a maioria de quem está começando demora. É normal, depois você vai pegando prática, vai desenvolvendo a técnica de trabalhar, e aí você fala isso para cliente. Se durar menos, ela vai embora antes, mas pelo menos ela já se programou para aquele tempo estar com você. Então, tudo isso é importante você falar e tirar as dúvidas da sua cliente, tá? Bom, o assunto hoje era sobre isso. Essas dúvidas, como a gente aborda o cliente, como a gente pode trazer. Eu consigo reverter muito cliente de sobrancelha para micropigmentação trabalhando dessa forma, tá? Oferecendo muita cortesia para minha cliente, mostrando para ela o que a sobrancelha dela precisa ser feita, mostrando para ela que com a rena a gente consegue um resultado que não fica igual, mas que dá um tchazinho. Então, assim, eu tenho muita cliente hoje que faz rena, porque um dia eu dei uma rena de cortesia para tentar pegar uma micropigmentação. Não é 100% de conversão, mas se de cada 10 clientes que sentar na tua frente, 2, 3 virar uma micropigmentação, você já ganhou uma graninha legal, entendeu? Dessa forma, é a forma que eu trabalho, é a forma que eu tenho resultado. E as minhas clientes sempre saem satisfeitas, porque eu procuro ser o mais clara e o mais sincera possível. Como às vezes chegam clientes querendo fazer micropigmentação e eu olho e falo que não tem necessidade, como chega cliente querendo fazer rena, aí eu olho, tá aquela sobrancelha escura, aquela sobrancelha preta, aquela sobrancelha cheia, e a cliente querendo fazer rena porque a amiga falou que era para fazer rena, porque a amiga fez rena, porque eu mostro para ela que não tem essa necessidade. Eu sempre quero que a minha cliente confie naquilo que eu falo, tá? Eu não tô para trabalhar, é claro que ninguém tá para trabalhar de graça, mas eu não preciso ganhar dinheiro sem ser sincera com as minhas clientes, né? Eu quero uma cliente que, se eu falar para ela, olha, você precisa despigmentar, ela saiba que eu tô falando porque ela realmente precisa, não porque eu tô afim do dinheiro dela. E eu acho que profissionais dessa forma no mercado conseguem um resultado muito mais fiel, porque a cliente, ela percebe isso, ela percebe quando o profissional, ele quer empurrar serviço para ganhar dinheiro e quando ele quer a cliente ali fiel, voltando mais vezes. Então, pensem muito nisso, pensem em que tipo de profissional que vocês querem ser, se vocês querem ser aquele profissional que ganha o dinheiro hoje, ou se vocês querem ser aquele profissional que vai ter o cliente sempre, tá? E tentem seguir essas dicas. Depois, pessoal, me conta se vocês conseguiram converter, quem já trabalha com micro, se vocês conseguirem converter, usando alguma dica. É bem legal, eu gostaria de saber, se vocês puderem me comunicar. E eu vou encerrando a nossa aula por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar para vocês, senti falta das conversas. Eu curti muito a gente fazer de comentário. Eu curti muito as nossas conversas. Ainda tem 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, eu respondo, tô aqui para responder. Se não, a gente vai encerrando. E eu queria agradecer a presença de vocês na live de hoje. E aguardo o retorno de vocês, se deu certo para vocês. Ai, Sueli, que bom que você gostou. Fico feliz. A Valnerez, ela quer fazer o curso, mas quer começar do zero. É bem legal isso, sabe? Você já faz designer, Valnerez? Você já faz o designer? Porque às vezes a gente aprende o designer e depois se aperfeiçoa, né? Eu fui me aperfeiçoando com o tempo, e aí quando eu fiz a micropigmentação, eu me aperfeiçoei muito mais na parte de designer. Tanto que foi depois da micropigmentação que eu comecei a dar aula. A Paula também gostou. Ai, que legal, você já trabalha, né? E trabalha com a rena. Então, você já tem aí, ó, uma boa clientela que você pode começar a fazer um trabalho para futuramente trazer seus clientes para micropigmentação. E futuramente a gente tá aí programando um curso, né? Para sair ainda
esse ano de micropigmentação. Quem sabe você não vai ser uma aluna minha também. Pessoal, vai cair a live. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada por estarem comigo, por estarem me acompanhando. E até a próxima live semana que vem. Informo o assunto para vocês depois, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!